Então, para iniciarmos nossos estudos acerca do exame físico do abdômen, devemos entender e ter conhecimento de seus limites de sua região. Mas por que isso é necessário? Porque é a partir desse conhecimento que vamos nortear nosso exame físico, entendendo que cada parte tem uma significância clínica, devido à localização dos órgãos presentes no compartimento abdominal. Então, a gente sabe que o abdômen fica localizado na região entre o tórax e a pelve, como mostrado na imagem. É limitado posteriormente pelas vértebras lombares e anterolateralmente por paredes de músculos tendíneos. Para entendermos melhor sobre esse compartimento abdominal, também podemos seguir referências dessa cavidade abdominal, presentes nessa cavidade abdominal, como, por exemplo, o limite superior externo do abdômen, que é demarcado pelo apêndice tifoide e essa arcada costal. O seu limite superior interno, que tem-se então o diafragma. Temos também o limite inferior externo, que é marcado pela sínfise púbica e pelas suas cristas ilíacas. E, por fim, o limite inferior interno, que é esse estreito superior do osso do quadril. Depois disso, então da gente ter adquirido esse conhecimento onde fica essa cavidade abdominal, podemos dividi-la em regiões, ou seja, em quadrantes. Aceita-se, então, a delimitação de 4 quadrantes ou 9 quadrantes, como está aqui representado nessa imagem. Na primeira imagem, vamos, então, diferenciar a região abdominal em 4 quadrantes. E como a gente vai dividir? A gente vai traçar 2 linhas nessa região. Uma linha horizontal, que é ao nível do disco 4, e uma linha vertical, que segue esse trajeto da linha alba. E aí, a partir disso, vamos ter 4 quadrantes, que é o quadrante superior direito, o superior esquerdo, o inferior direito e o inferior esquerdo. Aqui, nessa próxima imagem, a gente vai perceber que cada quadrante vai representar, então, um órgão. Então, nesse quadrante superior direito, a gente tem o lobo direito do fígado, a vesícula biliar, uma parte do rim direito, o píloro do estômago e até mesmo o duodeno. Já no quadrante superior esquerdo, vamos ter o estômago, o lobo esquerdo do fígado, uma parte do rim esquerdo, o baço, o corpo e cauda do pâncreas. Já no quadrante inferior direito, vamos ter representando o seco, o apêndice vermiforme, a maior parte do íleo, maior parte inferior do colo ascendente, no caso das mulheres, o ovário direito e a tuba uterina direita, e o ureter direito. Já o quadrante inferior esquerdo é representado pela parte inferior do cólon descendente, do cólon sigmoide, no caso das mulheres, o ovário esquerdo, tuba uterina esquerda e o ureter esquerdo. Voltando à imagem anterior, a gente também pode dividir esses quadrantes em 9 linhas. E como a gente vai delimitá-lo? A gente vai delimitá-lo traçando 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, tendo como referência as linhas hemiclaviculares, que vão do ponto médio da clavícula até o ponto médio do ligamento inguinal, e 2 linhas horizontais, que vão tangenciar o ponto mais inferior da borda costal e tangenciar também o ponto superior dos tubérculos da crista ilíaca. E aí vamos ter essas novas regiões delimitadas. E cada região também, assim como nos 4 quadrantes, vai representar uma delimitação dos órgãos. Então, vamos ter o hipocôndrio direito, como pode ver na imagem. No hipocôndrio direito, a gente vai ter uma parte do fígado, a vesícula biliar, uma parte do rim esquerdo e a flexura hepática do cólon. Já o epigástrico, que vem logo após o hipocôndrio direito, a gente vai ter o lobo esquerdo do fígado, o piloro duodeno, cólon transverso e também grande parte do pâncreas. Já no hipocôndrio esquerdo, a gente vai ter representando o baço, o estômago, a flexura esplênica do cólon, o pâncreas e o rim esquerdo, uma parte final do pâncreas, no caso. Já o flanco direito, a gente vai ter representando o colo ascendente, o jejum e o rim direito. A região mesogástrica, ou até mesmo chamada de região umbilical, é representada pelo duodeno, jejum, íleo e também uma parte da aorta abdominal. No flanco esquerdo, vamos ter representando o cólon descendente, o jejum e o íleo.
Na fossa ilíaca direita, vamos ter o seco, o apêndice, no caso das mulheres, o ovário e a tuba uterina direita. Na região do hipogástrico, vamos ter a bexiga, o útero e o ureter. E por fim, vamos ter a fossa ilíaca esquerda, ou também chamada de região inguinal esquerda, que vamos ter representando o colo sigmoide, ovário e tuba uterina esquerda. Olá, meu nome é Vinícius Nogueira Roxmeira. Vou apresentar agora sobre a inspeção do abdômen. Vamos começar com tipos de abdômen, depois pele, cicatrizes, assimetria, a pulsação, peristalse e movimentos respiratórios. A forma e o volume do abdômen. Aqui podemos ver um abdômen normal. Aqui é um abdômen globuloso e, em relação ao diâmetro, ele vai apresentar um diâmetro anteroposterior maior que o diâmetro transverso. Ele está relacionado mais com pessoas obesas ou com ascite ou pneumonia. Aqui vamos apresentar um abdômen pendular. Está relacionado com a flacidez da musculatura e está relacionado ao período puerperal. Aqui vamos apresentar um abdômen de batráquio. Esse abdômen está relacionado mais com a ascite e quando colocado o paciente em decúbito dorsal, vamos apresentar um diâmetro anteroposterior menor que o diâmetro transverso. Aqui vamos apresentar um abdômen avental. Está relacionado com alto índice de obesidade. E aqui vamos apresentar um abdômen escavado, que é o abdômen retraído. A pele. Aqui vamos analisar na pele a coloração, se há presença de estrias, a circulação colateral. Aqui podemos ver a circulação colateral de um paciente. Essa circulação aqui central seria a cabeça de medusa, que é uma circulação da portal. E podemos apresentar uma circulação colateral na lateral aqui, que seria uma circulação da veia cava inferior. Vamos também procurar manchas hemorrágicas. Também vamos analisar a distribuição de pelos. Vamos analisar também a diástase do músculo. Como é que a gente vai analisar essas diástases desses músculos? A gente vai fazer uma manobra. Essa manobra consiste em colocar o paciente em decúbito dorsal e fazer com que ele contraia o abdômen e levante as pernas. Isso podemos identificar a diástase do músculo ou também algumas hérnias. Em relação a hérnias, vamos apresentar a hérnia epigástrica. A hérnia epigástrica está relacionada superiormente com o processo tifoide, inferiormente com a região umbilical. Vamos apresentar a hérnia umbilical, que ela pode ser chamada também de periumbilical. Vamos apresentar a hérnia incisional, que está relacionada mais com após procedimentos cirúrgicos. Vamos apresentar também a hérnia espegial, que é de menor incidência. Vamos apresentar a hérnia inguinal. A hérnia inguinal, ela tem a maior incidência, cerca de 75%, e ela pode ser dividida em direta ou indireta. Vamos apresentar a hérnia femoral, que está relacionada com a maior incidência em mulheres. Alguns sinais podem estar presentes também no exame, são o sinal de Curry, que está relacionado à esquimose no periumbilical, e o sinal de Gray-Turner, que está relacionado à esquimose nos flancos. Essa esquimose pode ser decorrente de trauma ou uma pancreatite. As cicatrizes. É importante analisar as cicatrizes, e algumas dessas cicatrizes são a de McBurner, que está relacionada a uma pexectomia, uma cicatriz cesariana também, uma cicatriz inguinal esquerda, está relacionado ao reparo de uma hérnia, dentre outras cicatrizes que temos de olhar no exame da inspeção. Cicatriz umbilical. O que vamos avaliar na cicatriz umbilical? Cicatriz umbilical, a gente vai avaliar se ela está centralizada ou descentralizada, se ela está protusa ou intrusa. Simetria, a gente vai procurar se o abdômen está simétrico. Caso não esteja simétrico, a gente vai à procura de visceromegalias ou de massas. O movimento. A peristalse está relacionado ao movimento peristáltico que ocorre em pessoas magras. Podemos observar mais evidente, e em relação à peristalse normal também pode estar presente com obstrução do piloro ou do duodeno. E o que vamos analisar nessa peristalse? As características são a localização
e a direção dessa peristalse. Vamos também ter a pulsação, que vamos analisar, e, por exemplo, na pulsação, na região epigástrica, se analisarmos, podemos observar, se tiver uma pulsação que sugere uma hipertensão do ventrículo direito, e também podemos, em outra parte, na artéria aorta, podemos identificar um aneurisma de aorta, caso apresente uma pulsação. Os movimentos respiratórios, vamos apresentar o movimento tórico-abdominal. Se ele estiver presente, tá ok. Se não estiver presente, pode sugerir uma inflamação do peritônio. Em relação ao ausculta, vai ser realizado logo a inspeção antes da palpação, porque a palpação pode alterar os movimentos peristálticos, alterando a ausculta. Como vamos fazer essa ausculta? Vamos ouvir pelo menos de 2 a 5 minutos e vamos identificar os ruídos hidroaéreos. E vamos fazer isso nos 4 quadrantes. Sequência. Os ruídos hidroaéreos, como é que vamos avaliar? Vamos avaliar seu timbre, sua frequência, sua intensidade. Caso esteja ausente os ruídos hidroaéreos, pode identificar um ilho paralítico, ou caso estejam aumentados, pode identificar uma diarreia ou uma obstrução intestinal. Os borbolinhos, eles apresentam um timbre agudo, e também temos o atrito, que também pode ser auscultado, caso esses órgãos estejam de atrito por alguma parte. E os sopros abdominais. Vamos identificar os sopros abdominais, vamos começar pelo aórtico. Após o aórtico, no aórtico podemos identificar se há algum aneurisma, se há alguma hipertensão arterial nessa parte. Depois vamos por artéria renal, na qual a gente vai identificar a bilateral dele, e ela se encontra no parâmetro mediano supraumbilical. Vamos também na artéria ilíaca, que encontra-se no parâmetro mediano infraumbilical, e a artéria femoral, que se encontra na região inguinal. Meu nome é Letícia e eu vou estar falando agora sobre palpação. Bom, a palpação é realizada com o paciente estando em decúbito dorsal e é utilizada a técnica de palpação com a mão espalmada. Lembrando que o paciente pode adotar outras posições ao longo do exame e também pode ser realizado por meio de outras técnicas de palpação. Os objetivos serão de avaliar o estado da parede abdominal, explorar a sensibilidade dessa região, provocando ou exacerbando o andor, que esta pode ter sido relatada ou não pelo paciente durante a anamnese, e também reconhecer as condições anatômicas das vísceras abdominais e detectar alterações de sua consistência. É importante lembrar que, em condições normais, não se consegue distinguir pela palpação todos os órgãos intraabdominais. Nas pessoas magras, ou então quando a parede abdominal estiver bem relaxada, é possível reconhecer o fígado, os rins, a aorta abdominal, o seco, o colo transverso e o sigmoide. Em contrapartida, órgãos como o estômago, o duodeno, o intestino delgado, o pâncreas, as vias biliares não são reconhecidas pela palpação, exceto em algumas situações especiais ou transitórias, ou então quando há a presença de alguma patologia. Em relação à palpação, ela vai ser dividida em duas etapas. Primeiramente, a gente vai ter a palpação superficial e depois a palpação profunda. A palpação superficial compreende o estudo da parede abdominal e das vísceras que podem alcançar a parede, e vai avaliar os seguintes parâmetros, que vai ser a sensibilidade, resistência da parede, continuidade da parede abdominal, pulsações e o reflexo cutâneo abdominal. Em relação à sensibilidade, ela vai avaliar se há a presença de alguma região dolorosa, seja ela provocada ou exacerbada por alguma manobra. A técnica utilizada vai ser palpar levemente essa região ou roçar a parede abdominal com algum objeto pontiagudo. Se essa manobra despertar dor, é porque existe uma hiperestesia cutânea, que no caso é uma disfunção neurológica onde há uma exacerbação da sensibilidade por meio de qualquer estímulo. E outras vezes, essa sensação dolorosa pode acontecer quando se faz determinada compressão da parede. É importante, fundamental, a gente localizar de forma adequada a dor relatada pelo paciente, pois existem algumas patologias que a sensação dolorosa vai ser relatada em um local distante do órgão cometido, que no caso seria a dor referida,
como ocorre no infarto agudo do miocárdio, onde a dor vai ser no epigástrico, na região epigástria, ou na colestite aguda, onde a dor é relatada no ombro direito, por exemplo. Então, na imagem, a gente tem outros exemplos que pode ter essa dor referida. E também é importante a gente reconhecer os chamados pontos dolorosos, que são áreas da parede abdominal cuja compressão, ao despertar uma sensação dolorosa, costuma indicar o comprometimento do órgão ali projetado. Falando um pouquinho dos principais pontos dolorosos, a gente vai ter os pontos gástricos, que compreendem o ponto tifoidiano e o ponto epigástrico. O ponto tifoidiano, ele localiza-se logo abaixo do apêndice tifoide, nessa região. E a presença de dor nesse local é observada na cólica biliar e nas afecções do esôfago, estômago e do duodeno. Inclui principalmente as esofagites, as úlceras e as neoplasias. O ponto epigástrico está localizado na metade da linha chifo-umbilical. E a dor nesse local está presente nos processos inflamatórios do estômago, como por exemplo as gastrites, e nos processos ulcerais e tumorais. O ponto esplênico, é outro ponto também localizado, ele localiza-se abaixo da reborda costal esquerda e a dor nesse local pode ser gerada por um infarto esplênico. A gente também vai ter os pontos uretrais, que eles vão situar na borda lateral dos músculos retos abdominais e ele vai estar presente em duas alturas. A primeira é na intersecção da linha horizontal que passa pela cicatriz umbilical e outra próxima à espinha ilíaca anterosuperior. A palpação nessa região deve ser feita pela compressão da parede com a polpa digitais dos dedos. E a dor nesse local surge em pacientes com cólica renal e nos casos em que ocorre migração de um cálculo renal pelos uretreres. Outro ponto extremamente importante é o ponto biliar, o ponto cístico. Ele vai se situar num ângulo formado pelo reborda costal direita com a borda externa do músculo reto abdominal, bem na intersecção da linha hemiclavicular. A técnica para poder avaliar esse ponto vai ser que deve comprimir o local e pedir para o paciente inspirar profundamente. Neste momento, o diafragma fará com que o fígado desça e a vesícula biliar alcançará a extremidade do dedo do examinador, então aqui como mostra na imagem, que estará comprimindo esse local. Se há presença de dor, o paciente irá interromper subitamente a respiração, que vai se refletir no sinal de Murphy positivo, que é indicativo de colestite aguda. Mas a gente deve lembrar que esse sinal não é patognomônico das afecções das vias biliares. Outro ponto também de muita importância é o ponto apendicular ou ponto de McBurney. Ele localiza-se na extremidade 2/3 da linha que une a espinha ilíaca com a linha anterosuperior direita ao umbigo. Então aqui a gente tem essa linha, e ele vai estar localizado a 2/3 dessa linha. Para avaliar esse ponto, deve-se comprimir esse local, fazendo-se uma pressão progressiva, lenta e contínua, procurando-se averiguar se isso provoca uma sensação dolorosa. Depois, deve descomprimir bruscamente a região e, caso o paciente relate dor após a descompressão rápida, tem-se o sinal de Bloomberg. Lembrando que ele pode ser utilizado quando há suspeita de apendicite aguda, ou então pode ser realizado em toda a parede abdominal e vai ser indicativo de peritonite. Como estamos falando um pouco sobre apendicite, existe outro sinal muito importante que é o sinal de Rosen, onde o examinador fará uma palpação do quadrante inferior esquerdo e o paciente irá relatar uma dor no quadrante inferior direito, que também pode ser indicativo de apendicite. Falando agora da resistência da parede, a gente vai avaliar como está a contração dessa parede abdominal. Em condições normais, a resistência da parede abdominal é a de um músculo descontraído. Então, quando o examinador se depara com a musculatura contraída, ele deve avaliar para descobrir se essa contração é voluntária ou involuntária. Para isso, ele deve tentar cessar uma contração voluntária, desviando a atenção do paciente, seja conversando com ele sobre outro assunto, pedindo para que ele respire profundamente ou para que ele flexione as pernas. Em caso de confirmação da contração involuntária, habitualmente é conhecido como defesa da parede abdominal, no qual a musculatura obedece a um reflexo vísceromotor cujo estímulo se origina no peritônio inflamado, ou seja, nos casos de peritonite.
A defesa da parede abdominal pode ser localizada ou generalizada, que é conhecida como abdômen em tábua. Outro parâmetro também avaliado serão as pulsações. As pulsações da parede elas podem ser visíveis e palpáveis ou apenas palpáveis. Elas representam a transmissão da parede de fenômenos vasculares intraabdominais. Para se admitir a hipótese de dilatação aneurismática, além do encontro dessas pulsações, é necessário observar se há outros elementos, como por exemplo a existência de uma massa palpável ou reconhecimento de alteração da forma do vaso. Além disso, outro parâmetro também avaliado será a continuidade da parede abdominal, que no caso o examinador vai avaliar essa continuidade por meio da palpação e deslocando sua mão por toda essa parede. E desse modo ele será possível reconhecer se há a presença de diástase ou de hérnias. Bom, a diástase ela consiste na separação dos músculos retos, que pode ser abaixo ou acima da cicatriz umbilical, sendo possível insinuar um ou mais dedos entre eles. Então, é importante que o examinador, ao identificar uma diástase, também faça essa insinuação para ver quantas polpas digitais cobrem esse lugar. É também importante diferenciar a diástase da hérnia, porque quando o paciente fica em pé, pode ser que, ou faz algum esforço, pode ser que a porção do intestino penetre por essa abertura. Porém, na diástase, ela não vai possuir um saco herniário nem algum anel palpável. Bom, falando um pouquinho agora sobre hérnias. As hérnias são alterações da parede abdominal e são caracterizadas por haver, em alguma parte, uma solução de continuidade por onde penetram uma ou mais estruturas intraabdominais. Na maioria das vezes, trata-se de uma protusão do aumento maior ou das asas intestinais, seja por algum defeito congênito ou adquirido. Ao suspeitar de hérnia, deve-se pedir que o paciente tussa, também como já foi comentado anteriormente, realizar a manobra de Valsalva, e esse aumento da pressão intraabdominal pode tornar mais evidente uma hérnia. Os tipos mais comuns de hérnia são a hérnia epigástrica, a hérnia umbilical, a hérnia inguinal, femoral e a incisional, como é possível ver na imagem alguns exemplos. Falando um pouquinho agora da segunda parte da avaliação, que seria a palpação profunda, ela vai ser importante para delimitar os órgãos e massas abdominais, e o examinador deve avaliar algumas características, que seria a localização, que vai ser definida em relação às divisões clínicas do abdômen, seja na divisão dos 4 quadrantes ou nas 9 regiões, a forma e o volume, que nesse caso deve ser designado algumas designações comparativas, como tamanho de azeitona, limão, entre outros, a sensibilidade, ou seja, se há presença de dor ou não, a consistência, que pode ser cística, que é encontrada em abscessos hepáticos, a consistência pode ser borrachosa, em casos, por exemplo, no fígado gorduroso, e dura ou pétrea, que é encontrado em neoplasias. A mobilidade, que é importante avaliar se essa mobilidade ocorre em função dos movimentos respiratórios ou se depende apenas da palpação, porque, por exemplo, as tumorações são dependentes dos movimentos respiratórios. E em caso de mobilidade à palpação, costuma indicar a existência de um pedículo que possibilita a massa um amplo deslocamento, e também a pulsatilidade. Então, a palpação do fígado, do baço, do intestino grosso, dos rins, constitui uma parte fundamental do exame físico do abdômen. Falando um pouquinho, primeiramente, da palpação do fígado, ela deve ser feita em decúbito dorsal, e a palpação pode ser realizada por meio de algumas técnicas. Temos a técnica de Mathieu, que o examinador vai posicionar-se à direita do tórax, voltado para os pés do paciente. A seguir, ele vai posicionar suas mãos em garra ao longo de toda a reborda costal direita. A inspiração, esse órgão vai se deslocar para baixo. Nesse momento, o examinador deve reconhecer a sua borda. Também existe a técnica de Lemos Torres, que o examinador vai posicionar sua mão esquerda espalmada na região lombar direita e vai tentar aproximar o fígado para a região anterior do abdômen. E com sua mão direita, ele vai palpar a borda hepática durante a inspiração profunda com a falange distais dos dedos, fazendo um movimento para cima buscando detectar a borda hepática. Existem alguns parâmetros a serem avaliados nesse fígado. Vamos avaliar a superfície, se ela é lisa ou nodular, lembrando que se for nodular, tentar identificar a quantidade desses nódulos, a sua localização, a consistência,
se ela está diminuída, normal ou aumentada, a sensibilidade, se ela é dolor ou indolor, e a espessura, se é fina ou roma. Em relação à hepatomegalia, ela consiste no aumento do volume hepático. É importante lembrar que o fígado ele pode ser palpado mesmo na ausência de hepatomegalia. As causas mais frequentes são, por exemplo, a insuficiência cardíaca direita, a cirrose ou hepatite. Para a gente poder avaliar o grau de hepatomegalia, deve-se tentar medir, por meio dos dedos em posição transversal, a distância entre a borda superior do fígado e a reborda costal. As pequenas hepatomegalias são aquelas em que o fígado pouco ultrapassa, ou seja, mais ou menos até 2 dedos transversos, a reborda costal no final da expiração. Nas hepatomegalias médias, o fígado se afasta em torno de 4 dedos transversos, e nas grandes hepatomegalias, a borda da víscera situa-se mais de 4 dedos e pode alcançar até a cicatriz umbilical ou o quadrante inferior direito. Em relação à palpação da vesícula biliar, normalmente ela não é identificada pela palpação, mas ela pode se tornar em condições patológicas. Então, por exemplo, quando há alguma alteração na sua parede, em casos de neoplasia, ou quando há alguma obstrução do ducto cístico ou colédoco, a gente consegue identificar essa vesícula biliar. Como eu comentei anteriormente, a gente pode notar a presença de alguma patologia por meio do sinal de Murphy, e temos também o sinal de Courvoisier-Terrier, que ocorre quando há a existência de uma vesícula biliar palpável em um paciente que está com icterícia. Quando é positiva, é um sinal indicativo de neoplasia pancreática maligna, que na maioria das vezes essa neoplasia vai se localizar na cabeça do pâncreas. Temos também a palpação do baço, que aí vai se tornar palpável em caso em que aumento do seu volume, em caso de esplenomegalia. Ele pode ser feita com uma técnica que foi realizada no fígado, que é a palpação em GAR, ou fazer a técnica de palpação com o paciente na posição de Schuster, no qual consiste no paciente em decúbito lateral direito, estando este com a perna direita estendida e a coxa esquerda fletida sobre o abdômen, formando um ângulo de 90 graus, como mostra aqui na imagem. O ombro esquerdo também deve ser elevado, colocando-se o baço correspondente sobre a cabeça, aqui representado. De início, o examinador vai posicionar-se diante do paciente e vai pousar com alguma pressão sua mão esquerda sobre a área de projeção do baço, como se quisesse deslocá-lo para baixo. Enquanto isso, sua mão direita executa a palpação, coordenando com os movimentos respiratórios do paciente. Então, durante a inspiração, o examinador avança sua mão próximo à reborda costal. No caso da esplenomegalia, o baço, para ele se tornar palpável, ele deve estar com o dobro do seu tamanho. E as principais causas de esplenomegalia são as causas vasculares, como, por exemplo, alguma hipertensão portal, causas infecciosas ou parasitárias em casos de hepatite viral ou esquistossomose, causas hematológicas, como as anemias hemolíticas, leucemias mieloide ou linfoide, também em neoplasias como os linfomas, doenças metabólicas ou em colagenoses, como por exemplo no lúpus eritematoso disseminado, e também algumas outras situações, como por exemplo na presença de cistos. A gente ainda pode fazer a palpação do seco, colo transverso e sigmoide. Na palpação do seco, ele deve ser efetuado a palpação deslizando-se a mão palpadora ao longo de uma linha que une a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca antero-superior. Ao se deslizar a mão sobre essa víscera, pode ser produzido alguns ruídos hidroaéreos, conhecidos como borborismos. Em relação ao colo transverso, sua localização é muito variável, mas ele vai ser percebido geralmente na região mesogástrica com uma corda de direção transversal. Para palpar o colo transverso, deve-se deslizar uma ou de preferência ambas as mãos de cima para baixo e de baixo para cima no abdômen. Em relação à palpação do sigmoide, ele vai situar-se no quadrante inferior esquerdo e ele assemelha-se a uma corda de consistência firme e pouco móvel. Nos casos de megasigmoide, a alça dilatada vai se alongar, deixando sua topografia normal e ela vai se deslocar para a direita e para cima, e vai ser palpável em outras regiões do abdômen. Se contiver fezes, sua consistência varia de pastosa a pétrea. No sigmoide também a gente pode realizar um sinal, que é o sinal de Gersani, que é encontrado nos casos de fecaloma. Sua pesquisa consiste em palpar o tumor fecal na topografia do sigmoide,
quando positivo, houve-se uma ligeira crepitação, que é decorrente do ar interposto entre a parede intestinal e o fecaloma. Pode ser realizada também a palpação dos rins. Ele vai ser palpado por meio da técnica bimanual e pode ser feito de algumas formas. Entre elas está o método Devoto e o método de Israel. Em relação ao método Devoto, o paciente ele vai estar em decúbito dorsal e uma das mãos do examinador vai estar transversalmente localizado na região lombar, enquanto a outra mão ela vai se apoiar longitudinalmente sobre a parede abdominal, mais ou menos na altura do flanco. Importante lembrar que a mão palpadora é sempre homônima ao lado que se palpa. Então, se está palpando o rim direito, a mão utilizada vai ser a mão direita. E se está palpando o rim esquerdo, a mão utilizada será a mão esquerda. O paciente ele deve respirar profundamente e a cada inspiração, o examinador deve procurar sentir sobre as pontas dos seus dedos a descida do rim. E vai ser identificado porque seu polo inferior ele é reconhecido por ter uma superfície lisa, uma consistência firme e seu contorno é arredondado. A mão que está posicionada na região lombar deve exercer uma pressão suave de forma a projetar o rim para frente, facilitando assim a palpação. Ao final da inspiração e início da expiração, deve-se intensificar um pouco a pressão exercida por ambas as mãos, que isso vai ocasionar. Isso é uma ocasião em que se percebe o deslocamento súbito do rim em direção ascendente, e esse procedimento é conhecido como captura do rim. Também pode ser utilizado o método de Israel, onde o paciente vai estar em posição em decúbito lateral com as coxas fletidas. Também vai ser utilizada a técnica bimanual, da mesma forma que fez o método Devoto. Deve seguir, como foi descrito, os movimentos respiratórios que vão auxiliar na captura do rim nessa posição. Nos casos de tumor renal, hidronefrose ou alguma malformação congênita, os rins eles podem ser palpáveis mesmo sem o uso dessas técnicas comentadas. Por fim, temos a palpação da aorta, onde ela normalmente não é palpável. Para se avaliar, deve ser feita uma palpação na região superior do abdômen, na linha média, e as mãos devem estar em forma de pinça. No caso, se identificar uma massa palpável maior que 3 centímetros, desconsidero o que está no slide, pode ser indicativo de algum aneurisma da aorta abdominal. Então, é sempre importante avaliar se tem alguma massa presente, além da pulsação apenas, como eu tinha comentado anteriormente. É isso. Boa tarde, meu nome é Mariana e hoje eu vou falar um pouco sobre a percussão abdominal. Essa percussão basicamente é realizada por meio da técnica dígito-digital, onde o paciente preferencialmente deve adotar a posição de decúbito dorsal. Ela tem o objetivo, de detectar a presença de ar livres, líquidos e também massas intraabdominais, além de dimensionar órgãos maciços, como é o caso do fígado, por meio da hepatimetria. Basicamente, durante a percussão, a gente tem 2 tipos principais de sons, que seria o som timpânico e o som maciço. Entretanto, em alguns casos, a gente tem a variação desses sons, que seria o som hipertimpânico e o som submaciço, respectivamente. Eu vou começar falando do som timpânico. Ele vai ser observado basicamente em vísceras ocas, onde a gente tem a maior presença de ar, e também ele vai ser mais nítido no espaço de Traube. Falando um pouco sobre esse espaço, ele vai ser delimitado pela linha hemiclavicular. Em algumas literaturas, a linha axilar anterior também pode ser utilizada como limite, e a gente também tem a linha axilar média. E esse espaço ele vai estar localizado entre a 8ª e a 11ª, e o 11º espaço intercostal. Então, ao se percutir essa região, a gente tem a presença de um som timpânico. O som hipertimpânico, que seria uma exacerbação desse som timpânico, ele vai estar presente em algumas patologias, como, por exemplo, o pneumoperitônio, que a gente tem a presença de ar na cavidade abdominal. A gente tem também, no caso da obstrução intestinal, ou da gastrectasia, que seria a dilatação abdominal. A dilatação do estômago, na verdade. Já o som maciço, esse som ele pode ser percutível na ausência de ar, principalmente em áreas de projeção do fígado, do baço e do útero gravídico. Além disso, a gente também
tem esse som em algumas patologias, como por exemplo ascite, tumores e cistos contendo líquido. Já esse som submaciço, ele vai estar presente fisiologicamente, como por exemplo no limite superior do fígado, ou também em superposição de uma víscera maciça, né, sobre uma alça intestinal. Sendo um pouco mais específico, eu vou falar da percussão do fígado, que consiste basicamente na hepatimetria. Essa hepatimetria, ela tem como objetivo delimitar os limites superior e inferior do fígado, estabelecendo o seu tamanho, né, e a sua área de maciez. Falando da técnica da hepatimetria, a gente realiza a percussão do hemitórax direito, a gente inicia essa percussão na clavícula ao nível da linha hemiclavicular. Então, a gente realiza essa percussão aqui da região do hemitórax direito e a gente tem a presença inicialmente de um som claro pulmonar. Ao nível da quinta e da sexta costela, a gente tem uma transição desse som claro pulmonar para um som submaciço, que corresponde ao limite superior do fígado. Já no limite inferior, a gente inicia essa percussão na crista ilíaca, percutindo toda essa região do abdômen, onde preferencialmente ela tem um som timpânico, e aí a gente tem uma transição, né, de som entre o som timpânico e o som submaciço, que corresponde basicamente ao limite inferior do fígado. Com relação ao tamanho, é importante a gente dizer que a percussão nessa linha hemiclavicular, ela vai corresponder ao lobo direito do fígado, que tem cerca de 6 a 12 centímetros. Já ao percutir a linha médio-esternal, ela corresponde, né, basicamente, ao lobo esquerdo do fígado, que seria de 4 a 8 centímetros. Durante essa percussão, a gente também pode fazer o sinal de Gilbert, que seria o desaparecimento dessa maciez hepática. No caso do pneumoperitônio, quando a gente tem um desaparecimento dessa maciez hepática, a gente vai ter também associado o surgimento do timpanismo, porque, como eu já disse, pneumoperitônio seria a presença de ar. Então, o som timpânico corresponde, né, a esse pneumoperitônio nesse caso. Também existem outras causas que estão associadas, né, ao desaparecimento dessa maciez hepática, que seria uma atrofia hepática ou uma interposição da alça intestinal entre o fígado e a parede costal. Outro sinal também seria o sinal de Torres-Homem, que seria o paciente ele vai referir uma dor durante a percussão do fígado e pode estar associado a algumas patologias, como, por exemplo, hepatomegalia ou um abscesso hepático. Outra utilidade da percussão seria a pesquisa da ascite. A técnica utilizada ela vai depender do volume dessa ascite. Vamos supor, quando a gente tem uma ascite de pequeno volume, a gente realiza a técnica de piparote na região do baixo ventre do paciente, e esse paciente ele deve estar em posição de posição ortostática. Entretanto, né, em alguns casos, a gente não consegue detectar esse volume. Então, a gente utiliza outros métodos, como, por exemplo, uma ultrassonografia, para poder conseguir detectar esse volume. Já em médio volume, que seria de 500 a 1.500 ml, a gente tem a técnica de piparote. Caso ela dê negativa, a gente pode utilizar a pesquisa de maciez móvel e a pesquisa de semicírculos de Escuda. Falando um pouco sobre a pesquisa de maciez móvel, ela consiste basicamente em 3 etapas. A primeira seria percutir toda a região do abdômen do paciente. Então, quando a gente percute, o que a gente pode encontrar? Na região central, a gente observa um som timpânico e já nas regiões dos limites inferiores do abdômen, na região dos flancos, a gente tem a presença de maciez. Isso ocorre porque, mostrando aqui nessa imagem, isso vai ocorrer porque o líquido ele tende a se acumular nessa região quando o paciente está em posição de decúbito dorsal. Já na região mais central, a gente tem a presença apenas do ar. Então, a gente tem basicamente esse som timpânico. Depois dessa percussão com o paciente em decúbito dorsal, a gente pede para o paciente ele adotar a posição de decúbito lateral, tanto direito como esquerdo. Eu vou mostrar aqui os achados que, basicamente, quando o paciente ele adota a posição de decúbito lateral direito, quando a gente percute o lado direito do abdômen do paciente, a gente tem um som maciço, porque o líquido tende a se acumular desse lado. Já do lado contralateral, que seria o esquerdo, a gente tem um som timpânico, porque aqui a gente só tem a presença de ar.
Caso o paciente ele adote a posição de decúbito lateral esquerdo, no lado esquerdo do paciente a gente vai ter o som maciço, porque o líquido tende a se acumular desse lado. Já no lado contralateral, que seria o lado direito, a gente tem um som timpânico. Na pesquisa de semicírculos de Skoda, é basicamente também realizar a percussão com o paciente em decúbito dorsal. Na região central, a gente tem a presença, né, desse som timpânico e à medida que a gente vai para os limites inferiores do abdômen, a gente observa, na verdade, a transição entre esse som timpânico e o som maciço. Então, inicialmente aqui um som timpânico, depois a gente pode perceber mais um som submaciço, e nesse limite inferior, esse som maciço devido ao acúmulo de fluidos nesse local. Na CIST de grande volume, a gente pode utilizar a técnica de Piparotti com o paciente em decúbito dorsal e ele também utiliza a borda cubital da sua mão na linha mediana do abdômen. E nesse caso, o examinador ele realiza a percussão e a sua mão contralateral basicamente irá sentir essas ondas que são provocadas pelo líquido presente na cavidade abdominal. A percussão do baço, na verdade, o baço, ele normalmente não é percutível. Então, o que é realizado? Inicialmente, a gente realiza a percussão no espaço de Traube. Como eu disse anteriormente, esse espaço de Traube ele está associado a um som timpânico. Entretanto, quando a gente percute essa região e observa um som maciço, ela pode estar associada a algumas patologias do baço, como, por exemplo, esplenomegalia. Então, como mostra aqui na imagem, quando esse baço ele aumenta de tamanho, ao percutir essa região, né, do espaço de Traube, em vez da gente ter um som timpânico, a gente pode encontrar um som maciço. Já a percussão dos rins seria uma punho-percussão, e essa punho-percussão ela deve ser realizada no ângulo costovertebral. Esse ângulo, né, ele vai ser formado pela última costela e pela coluna vertebral. Então, a gente realiza a percussão nessa região. Durante essa percussão, a gente pode também observar o sinal de Giordano positivo, que seria... A gente pode fazer a pesquisa do sinal de Giordano. Esse sinal ele vai ser positivo quando, ao realizar a percussão, o paciente ele vai referir uma dor aguda intensa e pode estar associado a algumas patologias, como, por exemplo, a pielonefrite. Então, a minha parte é essa. Obrigada. Sou Matheus Barbosa e eu vou explicar a cirrose, né? Uma das síndromes abdominais. Vamos começar primeiro falando da definição, que é cirrose. Cirrose é justamente uma desorganização daquele tecido lobular do fígado, de etiologias variadas, etiologia etilista, etiologia de hepatite, né, infecciosa, pode ser de doença autoimune, doenças metabólicas, uma série de etiologias. E nós podemos classificar essa cirrose de algumas maneiras. No primeiro slide aí eu trouxe a classificação morfológica, através dos nódulos, né? Histologicamente, a gente traz na cirrose uma fibrose e uma característica nodular, com vários nódulos. Então, na classificação morfológica da cirrose, nós temos a micronodular, com nódulos menor que 3 milímetros de diâmetro, e macronodular, com nódulos de diâmetro 3 milímetros, maior ou igual a 3 milímetros. Ainda temos também a classificação de cirrose mista, com os dois tipos de nódulos de tamanhos variados. Aí na primeira imagem do slide nós temos, né? A primeira imagem é uma cirrose mista, com micronódulos e macronódulos. A segunda é de uma cirrose macronodular, bastante nódulos aí, grandes. A terceira imagem também é um nódulo macronodular de 1 centímetro. Outra maneira de classificação de cirrose é clínica, a classificação clínica em cirrose compensada e descompensada. A cirrose compensada é aquela sintomática ou oligossintomática, com sinais e sintomas bem específicos. Anorexia, perda de massa muscular, perda de massa muscular, anorexia,
icterícia pode surgir também, telangiectasias, eritema palmar, alguns sintomas bem inespecíficos. Tem dois que eu queria comentar um pouco mais: atrofia testicular e ginecomastia. Por quê? Como a gente sabe, o fígado ele metaboliza, né, alguns hormônios esteroides e há uma deficiência nessa metabolização. E, na verdade, há aumento da liberação do estrógeno do sexo masculino, dando aí a ginecomastia e a atrofia testicular. E na cirrose descompensada, nós são cirrose decorrente de complicações. Quais seriam essas complicações? A ascite, a encefalopatia hepática, hemorragia digestiva varicosa e a PBE. O que é PBE? Peritonite bacteriana espontânea. Para entender um pouco das complicações da cirrose, nós precisamos entender um pouco da fisiopatologia da cirrose. Como é que ocorre? Dois fatores estão ligados à fisiopatologia da cirrose. 1. Insuficiência hepática. 2. Hipertensão portal. Ocorre hipertensão portal por quê? Porque há uma resistência do tecido, do fígado mesmo, pelas alterações que já falamos, né? A fibrose nodular. Há uma resistência ao fluxo sanguíneo que vem do sistema porta. Então, esse sistema porta precisa aumentar a sua pressão para que possa ir para o fígado normalmente. Com isso também o surgimento dos vasos colaterais, por causa da resistência do fígado. Então, esses vasos colaterais levam o sangue do sistema porta direto no sistema cava, né? Não havendo, então, a passagem pelo fígado, não há, então, metabolização de algumas substâncias. Por exemplo, algumas substâncias teriam que passar pelo fígado para ser metabolizadas. Se não passa direto pelo sistema porta para o sistema cava. E aí pode dar origem sistêmica, né? Vários espaços do corpo. Se alcança o encéfalo, algumas dessas toxinas alcançam o encéfalo, dando confusão mental, hiperreflexia. Pode caracterizar um quadro de encefalopatia hepática secundária à cirrose. Então, a pressão, a resistência cria essa pressão maior, que é a hipertensão portal. A pressão maior dentro desses vasos podem surgir, inclusive, nas varizes do esôfago, as veias do esôfago, que podem rasgar, colapsar, né, dando hemorragia digestiva varicosa. Ok. Na hipertensão portal, nós temos também a dilatação de leito esplânico, com redução do volume plasmático. Acontecendo isso, nós ativamos o mecanismo humoral, que é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retém sódio e água, tentando aumentar esse volume plasmático. Com o aumento desse volume, aumenta tanto que há perda para o terceiro espaço. Qual que seria o terceiro espaço? Cavidade peritoneal, dando ascite. Se esse líquido, né, na cavidade peritoneal pode ser infectado por bactéria, com acúmulo de neutrófilos, dando um quadro de peritonite bacteriana espontânea, PBE. Esse volume pode extravasar também para o membro inferior, dando origem aos edemas. São um pouco das complicações, não todas, algumas. Bom, e no exame clínico do paciente cirrótico, o que é que eu faço? Anamnese, exame físico. O que é que eu pergunto na anamnese? Antecedentes pessoais, antecedentes familiares desses pacientes. Antecedentes para o consumo, pessoais para o consumo de álcool, uso crônico de medicações. Antecedentes familiares de doença cirrótica, de doenças autoimunes. Se o paciente já realizou hemodiálise, uso de drogas intravenosas com compartilhamento de agulhas e seringas, pesquisar um pouco mais da vida sexual do paciente, né, pela transmissão sexual do vírus da hepatite B e de alguma IST. E no exame físico do paciente cirrótico, nós temos alguns estigmas, alguns sinais que podem nos levar ao diagnóstico, como ginecomastia, foi comentado, eritema palmar, telangiectasias, a perda de massa muscular, coagulopatia. Por quê? O fígado produz fatores de coagulação, alguns dos fatores de coagulação. Então, nós podemos ter coagulopatia
que vai ser caracterizado por ecmose, por petequias, né? Alterações hemorrágicas. Vamos ter o fígado de menor tamanho, na hepatimetria a gente pode percutir e ver essa diminuição do tamanho do fígado na palpação. A gente pode ver, às vezes nem sentir o fígado, porque essa redução pela fibrose do fígado como um todo, e ele tende a diminuir. E nós vamos ter claros sinais de hipertensão portal. Esplenomegalia, o aumento do baço e a própria circulação colateral periumbilical. Aqui são algumas imagens desses característicos sinais de pacientes cirróticos, ginecomastia. Primeira imagem, a segunda são as veias superficiais periumbilicais, de circulação colateral, criada pela resistência hepática ao sistema porta, e as telangiectasias palmares, na palma da mão, aí, na terceira imagem, ok? É isso aí que eu queria falar sobre cirrose. Meu nome é Nicole Oliveira e eu vou falar um pouco sobre a CIT. A CIT ela pode ser caracterizada pelo acúmulo normal de líquido na cavidade abdominal. E nós temos que lembrar que, fisiologicamente, nós temos uma pequena quantidade de líquido, cerca de 50 a 80 ml, que serve para promover mobilidade e deslizamento das vísceras abdominais. Dentre as etiologias, eu trouxe algumas principais, mas é importante lembrarmos que 80 a 90% dos casos de ascite são causados pela cirrose, mas temos outras etiologias, como hipertensão portal por outras causas, insuficiência cardíaca congestiva, doença renal crônica, carcinomatose peritoneal, peritonite, também são etiologias que podem desencadear um quadro de ascite. Na classificação, essa ascite ela pode ser classificada em pequeno, médio ou grande volume. Na ascite de pequeno volume, vai ser aquela caracterizada por um acúmulo menor que 500 ml, e nós não vamos conseguir detectar através do exame físico, só através da ultrassonografia. Essa ultrassonografia ela consegue detectar acúmulos a partir de 100 ml. Na ascite de médio volume, vai ser aquela na qual conseguimos identificar através do exame físico, através da pesquisa de maciez móvel, através do sinal de Piparote, semicírculo de Skoda. Já na ascite de grande volume, vai ser aquela caracterizada por acúmulos maiores que 1,5 litro. Já são casos de ascite bem volumosos, o abdômen se encontra já bem distendido. Passando para a avaliação clínica, a anamnese e exame físico são bem importantes para a gente poder identificar. Na anamnese, sobretudo, para a gente poder identificar os fatores de risco desse paciente, saber se ele tem fator de risco para alguma doença hepática, se ele já fez transfusão sanguínea, se ele é etilista, se ele for etilista, há quanto tempo que ele é, qual tipo de bebida costuma tomar, com qual frequência, qual quantidade, se ele faz uso de drogas hepatotóxicas, se esse paciente tem alguma história prévia de neoplasias, pesquisar também na família se tem histórico, a idade do paciente, investigar se tem insuficiência cardíaca, que também são fatores que podem desencadear um quadro de ascite. Passando para o exame físico, além das manobras que eu citei lá na classificação de pesquisa de maciez móvel, sinal do Piparote, semicírculo de Skoda, a inspeção também é importante, até para identificar a circulação colateral, que pode vir como consequência da hipertensão portal. Então, pode aparecer. Outra coisa que é importante observar no exame físico é que é comum pacientes com ascite, principalmente a cirrótica, ter sinais de redução dos hormônios sexuais. Isso no homem pode desencadear a ginecomastia, e também, tanto no homem quanto na mulher, pode desencadear a redução da libido. Então, é importante observar isso no exame físico também. Por fim, eu trouxe os exames complementares, que são importantes também no diagnóstico, certo? É para a gente identificar a etiologia. A gente consegue identificar através da paracintese, que é um método tanto diagnóstico quanto terapêutico. A paracintese deve ser realizada ali aquela punção no terço distal entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca anterosuperior. E através dela a gente vai fazer a análise do GASA. O GASA vai ser o gradiente de albumina soro-ascite,
Então, nós temos que fazer aquela conta da concentração de albumina no líquido acítico menos a concentração sérica de albumina, e aí analisar os valores obtidos. Se esse gás trouxer valores maiores que 1,1 gramas por decilitro, isso significa que essa CIT está sendo causada, ela tem a presença de hipertensão portal. Então, nós vamos pensar em algumas causas, como a cirrose, metástase hepática massiva, insuficiência cardíaca. Já se esse gás trouxer valores menores que 1,1 gramas por decilitro, isso significa que essa CIT não está relacionada com a hipertensão portal. Nós temos que pensar em outras causas, como a peritonite tuberculosa, uma carcinomatose peritoneal ou uma CIT pancreática, que não vão estar relacionadas com a hipertensão portal. Então, essa foi uma visão geral que eu trouxe sobre a CIT. João Vitor, dando continuidade aqui às síndromes abdominais, falar um pouco sobre a hipertensão portal. Antes disso, entender um pouco do que seria esse sistema porta. O sistema porta ele é um sistema venoso que tem a função de recolher, de drenar o sangue das vísceras abdominais, com exceção das suprarrenais e dos rins. E vai caminhar esse sangue até o fígado, posteriormente via cava inferior até levar ao coração. Quem são os componentes do sistema porta? Como eu disse, é um sistema venoso, e aqui pelo mouse na imagem a gente pode ver. Ele é composto pela veia esplênica, que em seu percurso ela vai receber a veia mesentérica inferior, porém ela continua com o nome ainda de veia esplênica, e a partir do momento que a veia esplênica se encontra com a veia mesentérica superior, ela forma a veia porta. A veia porta, já próxima ao hilo hepático, vai dividir em dois ramos, o direito e o esquerdo. E já no interior do fígado, essa veia porta ela se ramifica até os sinusoides. Dos sinusoides, esse sangue vai ser levado até as veias centrolobulares, que vão se confluindo até formar as veias hepáticas, que dá para ver aqui também na imagem. Essas veias hepáticas vão desembocar na veia cava inferior e levar o sangue até o coração direito. Então, esses são os componentes da veia porta. E o que seria a hipertensão portal? Seria o aumento da pressão exercida dentro desse sistema, obviamente pelo sangue. E a causa mais comum de gerar o aumento dessa pressão aqui nesse sistema seria algum obstáculo, alguma resistência ao fluxo sanguíneo que normalmente passaria por essas veias. E isso acaba gerando essa hipertensão. O aumento do fluxo sanguíneo também poderia ser uma causa, só que ela é menos comum. Então a mais comum seria alguma obstrução, algum obstáculo dentro desse fluxo sanguíneo aqui normal. Falando sobre a classificação da hipertensão portal, para poder classificá-la a gente tem que entender um pouco relevar um pouco da histologia, basicamente do sinusoide, que seria essa estrutura aqui. E ele vai ser uma referência para poder classificar as hipertensões portais intrahepáticas. Então, essa classificação ela é de acordo com a sede do obstáculo ao fluxo sanguíneo no sistema porta. Então, aí nós vamos ter a hipertensão portal pré-hepática, que a causa mais comum seria a trombose da veia porta. A gente vai ter a hipertensão intrahepática pré-sinusoidal, que é antes aqui dos sinusoides, que está mostrando na seta. E a causa mais comum seria a esquistossomose. Temos também a hipertensão portal intrahepática sinusoidal ou pós-sinusoidal, que seria ou nos sinusoides ou após eles. E a causa mais comum aqui seria a cirrose hepática. E temos a hipertensão portal pós-hepática, que teria a causa mais comum, a insuficiência cardíaca. Essa hipertensão portal dinâmica ou funcional é uma outra classificação para quando não se tem a localização anatômica do que está impedindo o fluxo sanguíneo normal no sistema porta. Então dá o nome de hipertensão portal dinâmica. Falando da hipertensão portal, a gente não pode deixar de citar a circulação colateral, que é um achado muito comum quando o paciente desenvolve essa síndrome. E aí nós temos a circulação colateral que vai levar o sangue, seria tipo um atalho, ou para a veia cava superior ou a veia cava inferior. A circulação que leva para a veia cava superior, ela pode ser vista aqui na imagem, seria o sangue ele retornar da veia porta e pegar um atalho aqui pelas veias gástricas. Pelas veias gástricas, eles vão se anastomosar com as veias esofágicas, que estão aqui na imagem, e as veias esofágicas vai drenar esse sangue até a veia ázigo
e a veia asa vai levar até a veia cava superior. A imagem aqui não mostra, não. E importante aqui dessa anastomose, porque é aqui que vai gerar as varizes esofágicas. Esse sangue vai também acabar engurgitando o plexo submucoso, que drena o esôfago e acaba gerando essas varizes. E temos também a comunicação com a veia cava inferior, que seria essa êxtase sanguínea vai acabar retornando o sangue pela veia mesentérica inferior. Da veia mesentérica inferior, ele vai se juntar às veias retais, médias e inferiores, e vai passar para as veias ilíacas internas, que aí vai, né, formar a veia ilíaca comum e a veia cava inferior e retornar o sangue de volta ao coração. A circulação superficial, ela é basicamente comum tanto para a veia cava superior e inferior. Seria aqui pelas veias paraumbilicais. Esse sangue retornando aqui pelas veias paraumbilicais, ele acaba adquirindo a circulação superficial do abdômen. O importante dizer aqui também que as veias que formam o sistema porta não possuem válvulas. Então é por isso que esse retorno pelas próprias veias acaba sendo possível. Aqui é a imagem um pouco de como seria a direção dessa circulação colateral, né? Aqui é uma circulação colateral tipo cava superior. A gente pode ver aqui no tórax do paciente as veias bem engurgitadas. Aqui, circulação tipo cava inferior. E aqui é um achado comum, que é da cabeça de medusa, que já é uma circulação colateral superficial. Parece essas veias irradiadas aqui da cicatriz umbilical. E sobre a hipertensão portal, importante a gente ter em mente que ela em si é uma síndrome assintomática. E muitas vezes a gente vai suspeitar da hipertensão portal a partir das complicações que ela gera, né? E a principal delas aqui, uma delas seria as varizes esofágicas, como eu expliquei, seria pela circulação colateral, né? Uma consequência da circulação colateral. Aqui dá para ver a imagem da endoscopia. E o problema é que essas veias aqui engurgitadas, elas podem se romper e gerar hemorragias graves. Tem também a esplenomegalia, o aumento do baço. E a esplenomegalia ela pode ser tanto causada pela hipertensão portal, como ela pode ser causadora da hipertensão portal também. Tem aqui a ascite. A ascite ela é muito mais comum na hipertensão portal intrahepática, como exemplo lá da cirrose. É muito comum também gerar ascite. E a circulação colateral superficial, como eu já falei, também é uma consequência da hipertensão portal. Meu nome é Alisson e eu vou falar um pouco para vocês sobre peritonite aguda. Bom, qual o conceito de peritonite aguda? Basicamente, é uma colonização por bactérias patogênicas da cavidade abdominal. Veja bem, isso pode acontecer por diversas causas. Eu elenquei alguns aqui. A primeira seria a propagação de um processo inflamatório. E quando isso iria acontecer? Por exemplo, você tem uma víscera inflamada e ela se propaga pela cavidade peritoneal, certo? Isso pode aparecer nos quadros de apendicite, de diverticulite e também nos quadros de colecistite, certo? O outro aí seria a ruptura ou perfuração de uma víscera oca, e os exemplos clássicos é do trauma abdominal e da úlcera péptica perfurada. A outra aí seria a lesão do peritônio parietal. Isso aconteceria principalmente em feridas penetrantes do abdômen, certo? Há também a via hematogênica, que pode ser em decorrência de uma septicemia, ou seja, o paciente está lá com um quadro infeccioso generalizado e poderia acometer também o peritônio. Certo? A última seria associada à ascite secundária, à cirrose ou à síndrome nefrótica. Quando isso acontece e por quê? Na verdade, esse quadro ele não tem uma evidência de um foco intraabdominal. Então, ele normalmente é secundário a alguma coisa, que pode ser na cirrose ou na síndrome nefrótica. Então, depois que a gente entendeu as principais causas, a gente também tem que saber quais são os principais agentes encontrados nessas infecções. Que é justamente a E. coli, certo? Mas isso não impede que também aconteçam infecções por estafilococcus, por streptococcus, por alguns germes anaeróbios, certo? Pois bem.
Existe também a peritonite aguda difusa e a peritonite aguda localizada. Obviamente, a difusa é por todo o abdômen e a localizada ela vai estar determinada apenas naquele local da infecção. Dentro da peritonite aguda e difusa, existem outras classificações, que seria a purulenta e a tóxica. A tóxica, você percebe um paciente em estado geral mais debilitado. Essa é a principal característica da peritonite aguda difusa tóxica. Certo? Mas, de forma geral, existem alguns sinais da peritonite aguda, né? Então, quais são eles? A dor, que ela pode ser espontânea ou exacerbada pela palpação. O sinal de Bloomberg, né, que é uma dor aguda à descompressão. Você vai lá no local assim, que você vai realizar a manobra e você vai comprimir, certo? Ao momento que você faz a descompressão, o paciente ele sente muita dor. Também existe a defesa abdominal. Essa defesa abdominal talvez seja um dos sinais, um dos primeiros sinais a aparecer nos casos de peritonite aguda difusa. É justamente um reflexo vísceromotor que contrai os músculos do abdômen. Tem uma situação interessante que nas úlceras perfuradas, o abdômen ele pode ficar tão contraído que a classificação que eles dão, o nome é justamente abdômen em tábua, certo? Pode ocorrer também a distensão abdominal, que é justamente uma inibição motora, e pode distender as alças intestinais, podem chegar até um ponto de íleo paralítico, certo? E existem também os sinais gerais, que ele vai ser um paciente pálido, né? Mais pálido, com os lábios ressecados, um pulso acelerado, que pode passar dos 100 batimentos por minuto, e ele também pode apresentar uma PA que ela tende a convergir, além de baixar. Ou seja, você tem uma PA sistólica que vai diminuir e vai convergir, né, com a PA diastólica, com a pressão arterial diastólica. Também existe a peritonite aguda localizada, né, como eu tinha dito a vocês, e ela pode acontecer justamente porque ela forma essas coleções purulentas nos locais, ela não é difusa. Então, quando isso pode acontecer? Né? Os exemplos clássicos, como estão aí, é justamente a apendicite supurada, certo? O abscesso perissigmoidiano, que pode acontecer na doença diverticular da sigmoide, e alguns processos inflamatórios dos órgãos pélvicos na mulher. Também pode acontecer a peritonite aguda localizada. Qual é a característica dessa peritonite aguda localizada? É que ela produz um menor comprometimento do estado geral do paciente. Ao contrário da peritonite aguda difusa, que o paciente apresenta um estado geral mais debilitado, mais toxemiado. Nesse caso, ele apresenta um paciente com esse menor comprometimento. Tá bom? Muito obrigado. Sou Vinícius Oliveira, estudante do quinto período de Medicina da UniFG. E para concluir a apresentação, hoje eu vou falar sobre obstrução intestinal. A obstrução intestinal, ou síndrome de oclusão, ela é uma das causas mais frequentes de emergência. Aproximadamente 20% das internações por doença abdominal aguda elas são causadas pela obstrução intestinal. Ela é caracterizada pela interrupção do trânsito intestinal, tanto para sólidos como para líquidos e gases, por uma barreira física ou por um próprio distúrbio da musculatura do intestino. Essa obstrução ela pode se instalar abruptamente, como no válvulo, que será falado mais na frente, ou progressivamente, como exemplo, nas estenoses inflamatórias, nas neoplasias malignas. E essa obstrução ela pode estar acompanhada ou não de um estrangulamento da alça, que vai causar uma interferência no suprimento sanguíneo daquela alça. Sabendo que a oclusão intestinal ela pode ser classificada em obstrução intestinal simples ou com estrangulamento. Na obstrução simples não tem o comprometimento da irrigação sanguínea daquele segmento que está comprometido. Já na obstrução com estrangulamento, apresenta risco para a vitalidade daquele segmento porque existe uma restrição do fluxo sanguíneo. E essa condição, o estrangulamento, vai agravar o prognóstico e vai exigir até intervenção cirúrgica. E a obstrução ela também pode ser dividida em obstrução mecânica e obstrução reflexa. Na obstrução mecânica, existe uma barreira física, mas a força propulsora da musculatura intestinal ela está preservada. E esse obstáculo ele pode estar na luz intestinal, como no íleo biliar, pode estar na parede intestinal, como no carcinoma obstrutivo de sigmoide, ou fora da parede intestinal, como nas grandes massas abdominais, nas bridas e hérnias, serão falados mais na frente. Já na obstrução reflexa, não existe uma barreira física, o que existe seria um distúrbio da força propulsora da musculatura.
Aqui eu trouxe as principais etiologias da obstrução intestinal, começando pela estenose. As estenoses elas podem ser congênitas, como nas atresias, malformações, ou adquiridas, que são resultado de processo inflamatório, neoplásico, traumático. A obliteração da luz ela pode ser causada por um corpo estranho, por uma impactação fecal, que seria o fecaloma, por um cálculo biliar, no caso de filtros colecistodenais, ou até mesmo pelo bolo de Ascaris. A compressão extrínseca é, na maioria das vezes, consequência de tumores extraintestinais de grande volume. As bridas ou aderências são uma das causas mais frequentes de oclusão intestinal, uma das causas mais frequentes. O que seriam essas bridas? São cordões de tecido cicatricial e fibroso que são formados após uma cirurgia abdominal. Então, nesse caso, a obstrução intestinal ela vai ser causada por um estreitamento do intestino, que é consequência do processo cirúrgico. Hérnia. As hérnias, tanto externas como internas, são responsáveis por um grande número de casos de obstrução intestinal, principalmente as hérnias inguinais. O volvo, ou torção, que está representado pela imagem, ocorre frequentemente no colo sigmoide. E o megacólio chagas, por exemplo, ele predispõe ao vólulo sigmoide. E esse vólulo é mais raramente encontrado no seco, intestino delgado, estômago. E por último, a intuscepção ou invaginação, que a mais frequente é a ileocecocólica, em que o hilo terminal ele vai se invaginar para dentro do seco e colo ascendente e vai ter uma ocorrência maior em crianças. Os sintomas. Os sintomas da oclusão intestinal são dor abdominal, vômitos e parada de eliminação de fezes. A dor abdominal. A dor é do tipo cólica, intermitente, vai estar acompanhada de ruídos hidroaéreos que podem ser percebidos pelo próprio paciente. E esses ruídos correspondem às contrações peristáticas que estão acontecendo acima do obstáculo. E esse caráter intermitente da dor, ele pode desaparecer depois de 24 horas, né? Ao mesmo tempo que existe um aumento da distensão abdominal. Os vômitos, eles são mais abundantes nas obstruções altas, ao nível do jejum, e tardias nas obstruções mais baixas. Né? Lembrando que a obstrução alta ocorre próximo ao ângulo de trás, e a obstrução baixa ocorre no colo. Os vômitos, eles podem não estar presentes quando a obstrução se localiza no colo, pela própria ação, né, da válvula ileocecal. Inicialmente, esse vômito é bilhoso, de cor amarela, e posteriormente se torna escuro e de odor fétido, né, que é chamado o vômito fecalóide. E por último, a parada de eliminação de fezes, que pode não ocorrer no início das oclusões altas, porque o paciente ele pode continuar eliminando as fezes e os gases que já estavam no colo. Aqui, os detalhes do exame físico. Primeiro seria o relevo de altas distendidas. No exame físico, vai ser possível observar em indivíduos magros o relevo das alças distendidas. Uma característica interessante é que essas alças distendidas elas podem transmitir com nitidez os sons das pulsações dos grandes vasos. A distensão abdominal ela vai aumentar com a duração da obstrução. Na percussão, pode ser indicado o timpanismo localizado ou generalizado. Na ausculta, vai ser audível os ruídos hidroaéreos, que vão coincidir com os paroxismos de dor. E aqui, para finalizar, eu coloquei 5 perguntas que podem ajudar na investigação de um paciente com obstrução intestinal. A primeira pergunta seria: a obstrução, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre as causas do abdominal em cólica, porque apenas as estruturas de musculatura lisa elas produzem dor em cólica. Por exemplo, estômago, intestino, ureter, trompas, útero. A partir do momento que se identifica a dor em cólica, a investigação ela deve ser concentrada nesses órgãos. A segunda pergunta seria: existe estrangulamento? Há estrangulamento? O diagnóstico de estrangulamento ele vai depender de uma história e de um exame físico bem detalhados e bem feitos. Por exemplo, a mudança da característica da dor passa de uma dor cólica para dor contínua, aumento da sensibilidade cutânea, uma leucocitose acima de 15.000 com desvio para a esquerda e o agravamento do estado geral. Tudo isso serve de alerta para o médico. A terceira pergunta: a desidratação é importante, né? Porque todo paciente obstruído ele perde líquido, perde volemia. Perde por quê? Porque não ingere, porque vomita ou então sequestra dentro da luz. E também o edema da parede intestinal, né? Tudo isso causa essa perda volêmica. E essa perda volêmica ela pode ser avaliada pelo médico, verificando a pH, o pulso, o volume urinário. E quanto maior essa desidratação, pior vai ser o estado geral do paciente. A quarta: qual a causa da obstrução? A causa da obstrução, mesmo sendo muito importante, não é o principal, porque o diagnóstico da obstrução é mais importante que o diagnóstico da causa da obstrução. Porque as causas mais frequentes, né, de obstrução foram aquelas que eu já falei. Como a hérnia externa e a brida são as duas causas mais frequentes, que correspondem a 70% das obstruções intestinais, o diagnóstico também é mais fácil, porque na própria inspeção é possível ver a presença da hérnia e também da cicatriz cirúrgica. A quinta e última pergunta:
Qual o nível da obstrução? O diagnóstico de obstrução intestinal ele é clínico, né? Mas com a ajuda dos métodos de imagem, informações como qual tipo de álcool está envolvida, qual a extensão do comprometimento e também qual o melhor acesso para a abordagem cirúrgica, tudo isso são bastante úteis para fazer o segmento desse paciente. Então é isso e obrigado pela atenção.